A história do Japão é marcada por eventos grandiosos e desafios formidáveis, mas poucos momentos são tão fascinantes quanto a invasão mongol no século XIII. Liderados por Kublai Khan, os mongóis tentaram conquistar o arquipélago japonês em 2 ocasiões. Estas invasões moldaram não apenas o Japão, mas também o imaginário de um povo que acreditava ter sido salvo por forças divinas. Neste vídeo, vamos explorar a invasão mongol ao Japão. Prepare-se para viajar no tempo e entender como os samurais e os ventos divinos, ou kamikazes, enfrentaram o maior império que o mundo já conheceu. No início do século XIII, um líder visionário e implacável chamado Gengis Khan começou a construir o maior império da história. Os mongóis, que antes eram tribos nômades das estepes da Ásia Central, transformaram-se em uma força militar sem precedentes. A conquista mongol era marcada por táticas de guerra inovadoras, como o uso estratégico de arqueiros a cavalo, comunicação eficiente no campo de batalha e uma combinação de terror psicológico e diplomacia pragmática. Após a morte de Gengis Khan em 1227, seus sucessores continuaram expandindo o império, alcançando a China, a Rússia, o Oriente Médio e a Europa Oriental. Kublai Khan, neto de Gengis Khan, ascendeu ao poder em 1260 e foi um líder tanto militar quanto político. Ele estabeleceu a dinastia Yuan, na China, governando como imperador e integrando as culturas mongol e chinesa. Sob seu comando, o Império Mongol alcançou seu auge em organização e sofisticação, mas também enfrentou desafios crescentes para manter o controle sobre seus vastos territórios. Enquanto o Império Mongol dominava grande parte do mundo conhecido, o Japão vivia sob o governo do shogunato Kamakura. Este sistema político descentralizado dava ao shogun, líder militar supremo, o poder real, enquanto o imperador mantinha uma posição cerimonial em Kyoto. No século XIII, o shogun Hojo Tokimune, da influente família Hojo, governava o Japão. Ele era conhecido por sua devoção ao Zen budismo, que moldava sua liderança e decisões militares. A sociedade japonesa era fortemente hierárquica, com os samurais ocupando uma posição central. A estrutura militar japonesa, embora fragmentada, era adaptada ao terreno montanhoso do arquipélago e à defesa local. Ao consolidar sua posição na China, Kublai Khan voltou seu olhar para o Japão, localizado a apenas 190 quilômetros da Península Coreana. O interesse de Kublai pelo Japão tinha tanto motivações políticas quanto econômicas. Ele queria que o Japão se tornasse um estado vassalo, contribuindo com tributos ao império e fortalecendo sua hegemonia no leste da Ásia. Entre 1268 e 1273, Kublai enviou várias embaixadas ao Japão exigindo submissão. No entanto, o Japão ignorou seus embaixadores. A recusa do Japão foi interpretada como um insulto imperdoável. Para Kublai Khan não restava outra opção senão a guerra. Kublai também tinha razões estratégicas. Ele acreditava que o Japão poderia apoiar revoltas contra o domínio mongol na Coreia e na China. Controlar o arquipélago garantiria estabilidade em sua periferia marítima e expandiria ainda mais seu domínio. Kublai Khan sabia que conquistar o Japão seria um desafio logístico. As viagens marítimas representavam uma novidade para os mongóis, cuja força sempre residiu nas campanhas terrestres. Ele mobilizou recursos massivos, incluindo frotas construídas com a ajuda de engenheiros chineses e coreanos. No Japão, a notícia de uma possível invasão gerou tensão. O shogun Hojo Tokimune convocou os clãs samurais para defender Kyushu, a ilha mais próxima do continente. Tokimune buscou força espiritual, meditando profundamente em templos zen. Ele acreditava que sua resiliência espiritual ajudaria o Japão a enfrentar qualquer adversidade, uma convicção que inspirou os defensores japoneses. A primeira invasão mongol ao Japão começou em 1274, quando Kublai Khan enviou uma força de cerca de 23.000 soldados e 900 navios. Essa frota foi construída em grande parte com a ajuda da Coreia, que já estava sob domínio mongol. O exército incluía soldados de diferentes origens, mongóis, que formavam a elite militar, coreanos, que forneciam apoio naval e contingentes terrestres, e chineses, que serviam como especialistas em tecnologia e artilharia. A frota também carregava armas avançadas para a época, como bombas explosivas feitas com pólvora, algo ainda desconhecido no Japão. Tsushima, uma pequena ilha entre a Península Coreana e o Japão, foi o primeiro ponto de impacto dos mongóis.
Localizada estrategicamente no Estreito de Tsushima, ela servia como uma linha de defesa natural para o Japão. No entanto, sua proximidade com o continente a tornava vulnerável a invasões. Em 1274, a frota mongol chegou a Tsushima antes de avançar para Kyushu. Os invasores encontraram uma resistência feroz liderada por Sosuke Kone, o governador militar da ilha. Embora só tenha mobilizado samurais e civis locais para enfrentar os mongóis, o exército japonês era amplamente superado em número e em tecnologia. Os mongóis desembarcaram em força esmagadora, utilizando suas táticas de guerra em massa. Bombas de pólvora, arqueiros montados e infantaria disciplinada devastaram as defesas locais. As forças japonesas, baseadas no combate individual, foram rapidamente dominadas. As aldeias foram saqueadas, seus habitantes massacrados ou levados como prisioneiros. Essa vitória mongol inicial destacou a vulnerabilidade do Japão às táticas coordenadas de Kublai Khan. Após a vitória em Tsushima, os mongóis avançaram para a ilha de Iki. Embora menor, Iki abrigava uma população significativa e servia como outro ponto estratégico no caminho para Kyushu. A resistência japonesa em Iki foi liderada por Taira no Kagetaka, um samurai. Ele organizou uma defesa desesperada em seu castelo, que ficava no centro da ilha. Mesmo com os reforços que conseguiu reunir, os defensores foram superados pela superioridade numérica e tecnológica dos mongóis. Relatos históricos indicam que Kagetaka e sua família preferiram o suicídio a serem capturados pelos invasores. Após a queda de Iki, os mongóis repetiram a estratégia de devastar aldeias e capturar civis, espalhando medo por todo o arquipélago japonês. A frota mongol chegou à ilha de Kyushu, na costa oeste do Japão, em novembro de 1274. Eles desembarcaram na Baía de Hakata, próxima à atual cidade de Fukuoka. A escolha desse local foi estratégica. Ele oferecia fácil acesso ao interior da ilha e permitia desembarques rápidos. Os mongóis rapidamente estabeleceram uma cabeça de praia, movendo suas tropas para posições defensivas enquanto preparavam o avanço. No entanto, os japoneses estavam prontos para enfrentar os invasores. Uma das características mais marcantes desse conflito foi o choque de táticas militares. Os mongóis eram conhecidos por sua organização impecável no campo de batalha. Eles lutavam em formações coesas, utilizando arqueiros montados, infantaria pesada e armas explosivas para criar uma ofensiva devastadora. Por outro lado, os samurais seguiam um estilo de combate mais individualizado, onde cada guerreiro buscava enfrentar seu oponente em duelos de honra. Isso se provou um desafio, pois os mongóis não lutavam da mesma forma. Eles atacavam em massa, utilizando barragens de flechas e lançando bombas que explodiam em meio aos defensores japoneses, causando confusão e baixas significativas. A luta na Baía de Hakata foi intensa e sangrenta. Os samurais, mesmo em menor número, lançaram ataques rápidos e ferozes contra os mongóis. No entanto, as táticas inovadoras dos invasores causaram grandes dificuldades. Os mongóis usaram suas armas de pólvora para desestabilizar as formações japonesas. Bombas explosivas, conhecidas como Thunder Crashers, foram lançadas contra as linhas samurais, algo que os defensores nunca tinham enfrentado antes. Apesar disso, os samurais adaptaram-se rapidamente, utilizando o terreno montanhoso e emboscadas para enfraquecer os invasores. Quando parecia que os mongóis tinham vantagem, a natureza interveio de forma dramática. Uma poderosa tempestade começou a se formar, atingindo a Baía de Hakata com ventos violentos e ondas gigantes. A frota mongol, composta principalmente por navios construídos rapidamente e com pouca qualidade, foi devastada pela tempestade. Muitos navios afundaram, e milhares de soldados morreram afogados. Aqueles que conseguiram sobreviver foram obrigados a recuar para suas embarcações restantes e retornar à Coreia. A tempestade foi vista pelos japoneses como um sinal de intervenção divina. Eles acreditaram que os deuses haviam enviado o kamikaze, ou vento divino, para protegê-los dos invasores estrangeiros. No entanto, os japoneses sabiam que os mongóis poderiam retornar e começaram a preparar-se para uma nova invasão. O fracasso da primeira invasão foi um golpe para Kublai Khan, mas ele não desistiu de seu objetivo de conquistar o Japão. Ele começou a planejar uma segunda invasão, desta vez com uma força muito maior. No Japão, Hojo Tokimune iniciou um esforço nacional para fortalecer as defesas costeiras. Muralhas foram erguidas ao longo da costa de Hakata,
e samurais foram treinados intensamente para enfrentar um exército ainda maior. Após o fracasso da primeira invasão em 1274, Kublai Khan não estava disposto a aceitar a derrota. Ele via o Japão como uma peça estratégica vital para consolidar seu domínio no leste da Ásia. Khan decidiu planejar uma segunda invasão, desta vez em uma escala muito maior. Ele ordenou a mobilização de uma força massiva, recrutando soldados da China, Coreia e Mongólia. Sua estratégia envolvia um ataque coordenado por duas frotas. Uma partiria da Coreia, enquanto outra seria enviada diretamente da China. A preparação para a segunda invasão foi monumental. Kublai Khan organizou uma frota composta por cerca de 4.400 navios e mais de 140.000 soldados, incluindo infantaria, arqueiros e marinheiros. Os estaleiros na Coreia e na China trabalharam incansavelmente para construir os navios necessários. Muitos deles eram grandes embarcações destinadas a transportar cavalos, provisões e armas. No entanto, em sua pressa, vários navios foram construídos com materiais de qualidade inferior, o que mais tarde provaria ser uma fraqueza crítica. A segunda invasão foi marcada por um arsenal ainda mais avançado. Kublai Khan introduziu armas de pólvora mais sofisticadas, incluindo bombas explosivas maiores e catapultas projetadas para destruir fortificações. Enquanto Kublai Khan preparava sua segunda invasão, o Japão não ficou parado. Sob a liderança do shogun Hojo Tokimune, o país iniciou uma série de preparações defensivas. A construção de muralhas costeiras foi ampliada. Na Baía de Hakata, barreiras de pedra foram erguidas para impedir o desembarque de tropas inimigas. Essas muralhas tinham cerca de 2 metros de altura e estendiam-se por quilômetros ao longo da costa. Além disso, os samurais foram mobilizados em número ainda maior. Cada clã local recebeu ordem de manter tropas prontas para combate imediato. O treinamento intensivo e a coordenação entre os clãs visavam superar as táticas em massa dos mongóis. A segunda invasão também foi marcada por um fortalecimento do espírito nacional japonês. Hojo Tokimune liderou uma campanha espiritual, convocando monges e sacerdotes para orar pela proteção divina. O kamikaze, ou vento divino, que supostamente salvou o Japão na primeira invasão, tornou-se um símbolo de esperança. O Zen budismo, ao qual Tokimune era profundamente devoto, influenciou a mentalidade dos defensores, que acreditavam estar lutando não apenas pela sobrevivência, mas também pela honra divina de sua terra. Tanto os mongóis quanto os japoneses aprenderam lições cruciais com a primeira invasão. Os mongóis adaptaram suas táticas, planejando um ataque mais coordenado e de maior escala. Eles também procuraram neutralizar as vantagens defensivas dos japoneses, como o uso do terreno montanhoso e as emboscadas. Por outro lado, os japoneses focaram em fortalecer suas defesas costeiras e em mobilizar uma resposta rápida. O shogunato sabia que uma invasão em massa era inevitável, e cada samurai estava pronto para sacrificar sua vida pela proteção do Japão. Enquanto ambos os lados se preparavam para o confronto, o clima tornava-se uma preocupação crescente. O mar do Japão era conhecido por suas tempestades sazonais, e os generais mongóis temiam que as condições meteorológicas pudessem repetir o desastre da primeira invasão. No entanto, confiando em sua força militar superior, Kublai Khan ignorou esses riscos, ordenando que seus exércitos avançassem assim que tudo estivesse pronto. A segunda invasão mongol ao Japão, planejada por Kublai Khan em 1281, foi uma das maiores operações militares da história até aquele momento. Com cerca de 140.000 soldados divididos entre duas frotas, a missão era esmagar a resistência japonesa e estabelecer domínio sobre as ilhas. A invasão foi conduzida por 2 exércitos. A Frota Oriental, composta por cerca de 40.000 soldados e 900 navios, partiu da Coreia. A Frota Sul, formada por 100.000 soldados e mais de 3.500 navios, saiu de portos no sul da China. O plano era que ambas as frotas se encontrassem na costa de Kyushu para um ataque coordenado. No entanto, problemas logísticos e diferenças culturais entre as tropas geraram dificuldades desde o início. A Frota Oriental chegou primeiro à Baía de Hakata em meados de junho de 1281. Porém, ao contrário da primeira invasão, os mongóis enfrentaram imediatamente as defesas reforçadas pelos japoneses. Os samurais haviam construído muralhas de pedra ao longo da costa, dificultando o desembarque das tropas mongóis. Quando os invasores tentaram escalar as barreiras, foram recebidos com flechas, lanças e ataques coordenados dos defensores.
Os mongóis conseguiram estabelecer algumas cabeças de praia, mas avançar para o interior tornou-se um desafio quase impossível. Além disso, os samurais começaram a usar táticas de guerrilha, atacando pequenos grupos inimigos durante a noite e incendiando acampamentos. Enquanto os mongóis esperavam pela chegada da frota meridional, os japoneses aproveitaram para desgastá-los. Grupos de samurais usaram barcos pequenos e rápidos para lançar ataques noturnos contra a frota ancorada. Esses ataques eram ousados e inesperados, causando pânico entre os mongóis. Os japoneses incendiavam navios, matavam soldados e depois desapareciam na escuridão. Embora as baixas fossem limitadas, o impacto psicológico sobre os invasores foi significativo. Enquanto isso, a frota meridional, muito maior e mais poderosa, enfrentava desafios para chegar ao ponto de encontro. Muitos navios foram atrasados por tempestades e pela dificuldade de coordenar uma força tão massiva. Além disso, as tropas chinesas e mongóis da frota meridional tinham dificuldades de comunicação, e a pressa na construção dos navios resultou em embarcações frágeis, incapazes de suportar as condições do mar aberto. No final de julho, as duas frotas finalmente se encontraram e lançaram um ataque combinado. A força total dos invasores, com mais de 140 mil soldados, parecia invencível. Os mongóis usaram suas táticas tradicionais de guerra em massa, combinadas com bombas de pólvora e catapultas para tentar destruir as muralhas japonesas. No entanto, os samurais continuaram a resistir bravamente, utilizando o terreno a seu favor e mantendo a linha defensiva. Quando parecia que o Japão estava prestes a sucumbir, a natureza novamente interveio. Uma poderosa tempestade atingiu as frotas mongóis em meados de agosto. Ventos furiosos e ondas gigantes despedaçaram os navios mal construídos dos mongóis. As embarcações foram jogadas umas contra as outras ou contra as rochas, e milhares de soldados morreram afogados. Estima-se que mais de 75% da frota mongol foi destruída pela tempestade. Aqueles que conseguiram sobreviver foram mortos pelos samurais ou forçados a recuar para a China e Coreia. A derrota foi um golpe humilhante para Kublai Khan. Ele perdeu dezenas de milhares de soldados, centenas de navios e enormes recursos financeiros. Para o Japão, a vitória reforçou a crença na proteção divina de sua terra. A ideia do kamikaze tornou-se um símbolo de resistência nacional e permaneceu profundamente enraizada na cultura japonesa. A segunda invasão foi a última tentativa de Kublai Khan de conquistar o Japão. Seu império continuou a enfrentar desafios em outras frentes, e o sonho de dominar as ilhas japonesas foi abandonado. As invasões mongóis ao Japão marcaram o início do declínio do poder militar de Kublai Khan, e foram um dos poucos fracassos do Império Mongol. Para o Japão, o sucesso defensivo fortaleceu a identidade nacional e consolidou a figura dos samurais como heróis protetores da pátria. O termo kamikaze ressurgiu séculos depois, na Segunda Guerra Mundial, para descrever os pilotos suicidas que se sacrificavam pelo Japão. Mas, acima de tudo, as invasões mongóis ao Japão simbolizam a luta de um povo para proteger sua cultura e independência diante de uma ameaça avassaladora. A tentativa de conquista do Japão pelos mongóis, uma das campanhas mais ousadas e falhas de Kublai Khan, é lembrada como uma prova da resiliência e do espírito inquebrável dos japoneses. E assim, o Japão jamais se submeteu aos mongóis. Se você gostou deste mergulho na história japonesa, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com amigos.